Todos os dias, em serrarias, fábricas e oficinas ao redor do mundo, toneladas de madeira são cortadas, moldadas e transformadas. Mas junto com esse processo, algo inevitável também acontece. Restos começam a se acumular. Fragmentos pequenos demais para serem reutilizados. Serragem fina demais para ser reaproveitada da forma tradicional. Pedaços irregulares que não servem mais ao propósito original. Por muito tempo, tudo isso foi visto como o fim da linha. Montanhas de resíduos se formavam silenciosamente. O que antes era parte de uma árvore viva, forte e útil, agora parecia não ter mais valor. Mas essa não é realmente uma história sobre desperdício. É uma história sobre transformação. Em instalações industriais gigantescas, longe da atenção da maioria das pessoas, esses resíduos começam uma nova jornada. Caminhões chegam carregados com toneladas de material descartado. O que parece ser apenas um amontoado caótico de fragmentos, é, na verdade, o início de algo extraordinário. Quando o material entra na fábrica, ele passa pela primeira etapa de um processo cuidadosamente controlado. Máquinas enormes, construídas para suportar forças imensas, começam a trabalhar. Trituradores industriais puxam os pedaços de madeira e os reduzem progressivamente. O som é profundo, mecânico, quase hipnótico. Em poucos momentos, formas sólidas deixam de existir. Aquilo que antes tinha bordas, dimensões e identidade própria, é reduzido a algo completamente diferente. Pequenas partículas começam a se formar. Depois, partículas ainda menores. Até que, eventualmente, tudo se transforma em fibras finas. Nesse estágio, algo importante acontece. A madeira deixa de ser um objeto e passa a ser um material puro. Sua forma original desaparece, mas sua essência permanece intacta. Essas fibras seguem por sistemas automatizados que controlam cada detalhe do ambiente. O ar, a temperatura e o movimento são ajustados com precisão. O objetivo é garantir que cada fibra esteja nas condições ideais para o próximo estágio da transformação. Impurezas são removidas. Fragmentos indesejados são separados. Apenas o material com as características certas continua avançando. O processo é meticuloso, quase cirúrgico. Então as fibras entram em uma nova fase. Substâncias especiais começam a ser adicionadas lentamente. Essas resinas não são visíveis a olho nu quando aplicadas, mas seu papel é fundamental. Elas envolvem cada fibra individualmente, criando potencial para que tudo volte a se unir. Nesse momento, milhões de partículas soltas passam a carregar a capacidade de se transformar em algo sólido novamente. Mas ainda não é suficiente. As fibras tratadas continuam avançando pela linha de produção até alcançarem uma das partes mais impressionantes de toda a instalação. Prensas industriais gigantescas. Estruturas metálicas colossais projetadas para aplicar níveis extremos de pressão e calor. Quando o material entra nessas máquinas, a transformação final começa. Sob temperaturas intensas e forças esmagadoras, as fibras começam a se mover. Elas se comprimem umas contra as outras. Espaços vazios desaparecem. O ar é expulso. As resinas são ativadas pelo calor. Em um nível microscópico, milhões de conexões começam a se formar simultaneamente. É um processo invisível, mas poderoso. Gradualmente, o que antes era uma massa solta e sem forma começa a se consolidar. A pressão contínua força as fibras a se alinharem. O calor estabiliza a estrutura. O caos original é substituído por ordem absoluta. E então, algo novo emerge. Um painel sólido, denso, uniforme, incrivelmente estável. A superfície é lisa. A estrutura é consistente. Não há sinais do material fragmentado que existia antes. Não há indícios do que foi descartado. Esse novo material é conhecido como MDF, painel de fibra de média densidade. Mas o que torna o MDF verdadeiramente extraordinário não é apenas sua aparência. É sua origem. Ele não nasce diretamente de uma árvore recém-cortada. Ele nasce do que sobrou, do que foi ignorado, do que foi considerado o fim. Após sair das prensas, os painéis passam por refinamentos adicionais. Máquinas de corte ajustam suas dimensões com precisão milimétrica. Lixadeiras industriais suavizam ainda mais a superfície. Cada detalhe é aperfeiçoado. O resultado é um material com propriedades altamente previsíveis. Diferente da madeira natural, que pode variar em densidade e resistência, o MDF oferece uniformidade absoluta. Isso permite que ele seja utilizado em aplicações onde precisão é essencial.
Em oficinas e fábricas ao redor do mundo, esses painéis são transformados novamente. Eles são cortados, moldados, perfurados, pintados, eles se tornam móveis. Portas, painéis decorativos. Estruturas internas invisíveis que sustentam objetos do cotidiano. Milhões de pessoas interagem com esse material todos os dias, sem perceber sua verdadeira origem. Mesas, armários, estantes. Objetos comuns, mas com uma história extraordinária. E tudo começou com algo que parecia não ter mais utilidade. O que torna esse processo ainda mais impressionante é sua eficiência. Ao reutilizar resíduos existentes, ele reduz a necessidade de extrair novos recursos. Ele transforma o que seria descartado em algo funcional novamente. Isso significa que o ciclo não termina quando a madeira é cortada pela primeira vez. Ele continua. De certa forma, esse processo redefine o próprio conceito de fim. Porque aqui o fim é apenas uma transição. Dentro dessas fábricas não existe desperdício no sentido tradicional. Existe apenas matéria esperando por uma nova forma. Máquinas operam continuamente. Sistemas trabalham em perfeita sincronização. Cada etapa existe para garantir que nada seja perdido. É um exemplo claro de como tecnologia e engenharia podem alterar o destino de um material. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo. Esse processo revela uma verdade fundamental sobre o mundo físico. Matéria não desaparece. Ela se transforma. A madeira que existiu como parte de uma árvore pode existir novamente como parte de algo completamente diferente. E esse ciclo pode continuar repetidamente. O que vemos como fim é, muitas vezes, apenas uma mudança de estado. Dentro dessas estruturas industriais, toneladas de material passam por essa transformação todos os dias, silenciosamente, constantemente, sem atenção, sem reconhecimento, mas com impacto real. Cada painel que emerge dessas máquinas carrega uma história invisível, uma história de reinvenção, uma prova de que, com o conhecimento certo, até aquilo que parece não ter mais valor pode ganhar uma nova existência. E talvez o mais impressionante de tudo seja isto. Esse processo está acontecendo agora, neste exato momento. Enquanto você ouve isso, em algum lugar fibras soltas estão sendo comprimidas, resinas estão sendo ativadas, estruturas estão sendo formadas, e algo que antes era considerado o fim, está se tornando o começo novamente. Se este vídeo mudou a forma como você vê o que antes parecia apenas desperdício, compartilhe com alguém que também precisa descobrir isso, inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar explorando os segredos ocultos do mundo.